Deputada Fatinha, preside essa audiência, senhoras e senhores deputados. Nós não podemos, deputados, sermos pautados pelo que se noticia na imprensa. De maneira nenhuma devemos seguir esse caminho. Mas também é importante que em determinadas situações nós venhamos aqui a essa tribuna para exatamente externar a nossa opinião sobre assuntos de relevância no momento em que estamos vivendo. E é exatamente isso que me traz aqui. Exatamente o meu posicionamento frente a um posicionamento, a meu ver, desastroso de uma desembargadora desse estado do Rio de Janeiro. A senhora Marília Castro Neves Vieira, que consegue acumular pérolas de atentados contra direitos, contra bons costumes, contra outros aspectos que devem ser preservados em qualquer sociedade que se preze, que pense numa evolução positiva. Isso, nesse momento de crise econômica, política, ética, que vive o Estado do Rio e o Brasil, é mais significativo. É mais significativo. Aqueles que detêm uma projeção na sociedade em função dos cargos que ocupam, incluindo aí, deputado Eliomar, o nosso legislativo fluminense, o judiciário, o Ministério Público e o próprio Executivo, nós temos que tentar, temos a obrigação de conseguir preservar os bons costumes, os exemplos positivos para a nossa sociedade fluminense. E essa desembargadora acumula, como eu falei, várias pérolas negativas que são um péssimo exemplo para a sociedade fluminense. Citaria duas que são de conhecimento de todos nós. O posicionamento dela por ocasião da morte, do assassinato, da execução da vereadora do PSOL, Marielle Franco, e o motorista Anderson. Quando ela fala, de uma maneira totalmente irresponsável, que a vereadora parlamentar estava engajada com bandidos. Uma pessoa que dá a sua vida por direitos de cidadãos humildes, de cidadãos que dependem do Estado para sobreviver, do cidadão que precisa ser protegido das milícias que se originam dentro do próprio Estado. Ela dá uma demonstração clara de força, de luta para essa sociedade. E ser desmerecida por uma desembargadora do Estado é, no mínimo, um enorme absurdo. Eu diria mais. É motivo de vergonha para qualquer cidadão fluminense. Quando ela, seguindo isso, se posiciona a respeito de uma professora com síndrome de Down, contratada para dar aula para crianças, e fala, vou ali fora me matar só um pouquinho e já volto, isso é outro enorme absurdo. Isso não acrescenta nada de positivo para a nossa sociedade, e muito mais que isso. Desmerece o poder judiciário desse Estado. Desmerece os poderes constituídos desse Estado, que com certeza não teriam como explicar uma atitude dessa natureza. Então eu venho aqui, senhora presidente, para deixar claro, diante desse plenário, o meu posicionamento contrário, o meu protesto veemente contra essa atitude. E me coloco, mais uma vez,
junto do PSOL, para assinar qualquer tipo de ação que contraponha um ato desse da desembargadora. Me ofereço aqui. E nada mais me move do que exatamente tentar resgatar, como membro que sou, do Poder Legislativo, devidamente eleito, tentar resgatar um pouco de honradez no exercício de uma função pública que todos nós devemos ter e que a desembargadora, nesses dois exemplos citados, deixou muito longe de preservar. Obrigado, senhora presidente.